Jornal da Rede Alesp. Esse é o Jornal da Rede Alesp no combate ao coronavírus. Seguimos com mais informações sobre a pandemia da Covid-19. É isso aí. Bom, vamos lá. Mesmo com a pandemia de Covid-19, o mercado mundial de 5G continua no ritmo planejado. A Ericsson reduziu a demanda no segundo trimestre, mas não retirou as metas financeiras para 2020. Os atrasos nos investimentos europeus em 5G com o novo coronavírus estão sendo compensados pelo aumento das vendas na China. Em outros mercados asiáticos, o investimento também está aumentando e as redes comerciais foram lançadas conforme planejado desde o final de fevereiro. A Huawei também está lucrando com o seu mercado doméstico. Ganhou um contrato de 4 bilhões de dólares da operadora chinesa China Mobile para ajudar na retomada econômica do país pós-pandemia. No Brasil, a Anatel considera que ainda é cedo para falar em adiamento de leilão do 5G previsto para o final de 2020. Agora nós temos em São Paulo 1h e 44 minutos. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Marcela Garcês, médica nutróloga e professora da Associação Brasileira de Nutrologia. Ela nos fala sobre o consumo de álcool na quarentena da pandemia do coronavírus. Bom dia, boa tarde, doutora Marcela, seja bem-vinda à Rede Alesp. Boa tarde, um prazer estar aqui, boa tarde a todos. Realmente esse assunto relativo ao aumento de consumo de bebida alcoólica agora nesse período de quarentena é realmente muito importante, algo que tem realmente preocupado assim, a classe médica e científica, porque realmente houve um aumento de consumo mundial na quantidade de bebida alcoólica pela população que está em distanciamento social. Doutora, o álcool pode interferir na imunidade das pessoas? O consumo abusivo de álcool, o consumo em excesso, numa quantidade excessiva, impacta principalmente, o principal impacto é na função hepática, na função do fígado. O que acontece é que o fígado é o nosso órgão que metaboliza tudo que entra no nosso corpo. Enfim, com esse impacto no fígado, nós temos uma piora de respostas metabólicas e, inclusive, imunológicas. Então, o abuso do consumo de álcool deve ser evitado, deve ser algo cuidado com relação a, inclusive, políticas públicas. Há uma orientação de 2 semanas atrás da OMS para que se controle o consumo de álcool, porque nós temos informações, inclusive aqui no Brasil, de que há um aumento no consumo, na venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos comerciais, como supermercados, entre 50% a 100% mais de vendas de bebida alcoólica para as pessoas consumirem nas suas casas. E isso tem outros impactos, além da saúde, impactos sociais, como aumento da violência doméstica, enfim. É algo que deve ser cuidado e a população deve estar orientada para, pelo menos, ficar atenta a essa questão. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre esse controle, né? A senhora citou que o controle do consumo, da compra das bebidas alcoólicas deveria acontecer. De que forma isso poderia ser viável? Eu acho que deveria, na verdade, o controle que eu digo, a população deveria ser informada. Sim. Primeiro, que há uma quantidade máxima de álcool que não impacta tanto a saúde para que seja consumida, que é mais ou menos em torno de uma taça de vinho de aproximadamente 150 ml, uma lata de cerveja e uma dose de bebida destilada. Então, essas são doses, a princípio, seguras para a população adulta.
apesar de que existem faixas da população e alguns grupos populacionais em que para essas pessoas não existe quantidade segura de álcool, sejam as pessoas que tenham tendência à adição ou que já têm doenças metabólicas, particularmente aquelas que impactam função hepática. Que são as pessoas que têm dislipidemia, obesidade, então deveriam ainda consumir uma quantidade menor do que isso. Doutora, vamos tratar aqui das questões das fake news. Muita gente fala aí na internet, nas redes sociais, que o álcool pode matar o coronavírus. Por favor, doutora, esclareça essa questão para a gente. O álcool, se ele tem algum impacto na morte do coronavírus, quer dizer, impacto algum tipo de combate ao novo coronavírus, é que o álcool ele mata o vírus se for na forma tópica. Então, se a pessoa tiver algum contato com alguma superfície contaminada e não tiver a possibilidade de lavar as mãos, ela pode utilizar, que é a melhor opção, é água e sabão. Mas se ela não tem essa opção no momento, usar álcool gel ou usar álcool 70% realmente mata o vírus. Com relação ao consumo de bebida alcoólica, não há nenhuma comprovação científica de que qualquer bebida alcoólica, mesmo seja ela até com alegações de propriedades à saúde, como é o caso do vinho tinto e seco, que é benéfico em algumas situações, para esta situação do coronavírus, o consumo de bebida alcoólica não só não tem nenhum impacto nem na prevenção, muito menos na cura, como o seu consumo abusivo, que é o que infelizmente nós estamos observando, impacta negativamente a saúde do organismo em geral, inclusive as respostas imunológicas. Então, não há nada, nenhum trabalho científico que diga que o consumo de bebida alcoólica por via oral vai fazer alguma diferença com relação tanto ao contágio como ao tratamento, a melhora do quadro de uma doença, da doença causada pelo novo coronavírus. Doutora Marcela, tem algum tipo de bebida que é mais prejudicial para o organismo que outra? Assim, normalmente as bebidas alcoólicas destiladas, por terem um percentual de álcool maior, elas, se consumidas em excesso, impactam mais rapidamente em termos de funções, principalmente ao metabolismo hepático, muito mais rapidamente do que as bebidas fermentadas, que é o caso do vinho e da cerveja. Então, as destiladas, que são elas, uísque, vodka, tequila, gin, enfim, nós temos uma saquê, enfim, temos várias bebidas que são destiladas e essas devem ser consumidas ainda com mais cuidado. Mas o interessante é que as pessoas se atentem com relação à quantidade, porque o que realmente nos preocupa é que as pessoas mudaram de hábitos e passaram por estar mais tempo em casa e principalmente mais ansiosas, mais impactadas pela situação que atravessamos no momento. As pessoas estão, até porque daí no dia seguinte talvez não tenham que acordar tão cedo ou não tenham compromissos laborais, compromissos de trabalho, passaram a beber com mais frequência e maior quantidade. Então, o que realmente as pessoas têm que se atentar é procurar rever os seus hábitos. E uma grande dica para que as pessoas bebam uma quantidade menor de álcool é que intercalem a bebida alcoólica com água. Então, mais ou menos para cada dose de bebida alcoólica, o ideal é que a pessoa tome em torno de 4 vezes o volume em água. Essa é uma boa dica, porque eu digo assim, a gente não está aqui para proibir as pessoas simplesmente de consumir bebida alcoólica, mas que consumam com responsabilidade e sabendo que é algo que pode ser muito prejudicial se for consumido em excesso.
Doutora, a senhora falou anteriormente que foi observado um aumento do número de pessoas fazendo uso frequente de bebida alcoólica. E também a gente está num período em que muita gente está ansioso, está nervoso com a situação inédita aí para todos, né? Isso pode acarretar uma dependência aí em um período curto? Sim, isso é uma das grandes preocupações, justamente porque as pessoas estão impactadas emocionalmente. É difícil que nós encontremos alguém nesse mundo que tenha alguma consciência do que está acontecendo, que realmente é uma situação extremamente séria, que as pessoas não estejam impactadas emocionalmente. Então, nós temos pessoas que estão mais ansiosas, às vezes angustiadas, e existem outros comprometimentos, e se a pessoa tiver alguma tendência genética ou de ordem mesmo psiquiátrica a ter adição, quer dizer, ter possibilidade de etilismo, de alcoolismo, é uma situação muito propícia para que a pessoa passe a ter um consumo abusivo, excessivo e de adição ao álcool. Então, mais, se a pessoa tem um histórico familiar de alcoolismo, se tem alguma propensão à compulsão, sejam elas quais forem, por cigarro, por comida, enfim, por outro tipo de compulsão, é interessante que ela fique atenta e procure controlar a quantidade que esteja consumindo de álcool, que a pessoa se observe e veja se está consumindo uma quantidade maior, que volte a consumir aquilo que tinha por hábito antes do período de quarentena, antes do período da pandemia. Doutora Marcela Garcês, médica nutróloga, mestre e professora da Associação Brasileira de Nutrologia. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por trazer esse alerta nesta tarde para que estamos trabalhando todos no combate ao coronavírus, mas não queremos outros problemas associados. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo convite, feliz em poder contribuir nesse momento. Obrigada, doutora. Boa tarde. Agora em São Paulo, 1h55. Vamos de notícias, Melissa? Vamos de notícia. O governo federal prorrogou ontem por mais 30 dias para estrangeiros no país através dos aeroportos. Em 19 de março, o Brasil havia publicado a primeira portaria que restringia o ingresso de nativos de outras nações, que vigorava por um mês. Posteriormente, o documento foi consolidado na portaria 152, de 27 de março. Assim como a medida anterior, a renovação não se aplica a brasileiros natos ou naturalizados, imigrantes que podem residir no país, profissionais estrangeiros a serviço de órgãos internacionais, estrangeiros que são familiares de brasileiros natos ou naturalizados que estão no Brasil. Essas pessoas têm o ingresso autorizado pelo governo federal em vista de interesse público, caso tenham registro migratório nacional e transporte de cargas. Passageiros em trânsito internacional com ingresso admitido pelo país de destino também não são alvo desta medida. A determinação, recomendada pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, é assinada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Braga Neto, pelo ministro da Justiça, substituto Luiz Pontel de Souza, e pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, e pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O documento das medidas previstas nessa portaria poderá implicar em responsabilização civil, administrativa e penal, repatriação ou deportação imediata e inabilização de pedido de refúgio. O governo federal também decidiu ampliar a restrição temporária de entrada no país de estrangeiros de qualquer nacionalidade por via terrestre. Uma nova portaria da Casa Civil foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União, restringindo por 30 dias a entrada no Brasil
por rodovias ou outros meios terrestres de estrangeiros de qualquer nacionalidade. Você sabe, Pri, que de manhã estava vendo que eles pretendem colocar no check-in, né, dos passageiros a análise aí se o passageiro está com febre ou não. Eles estavam fazendo no check-out, né, na chegada aí aos aeroportos. Agora eles querem que todos os passageiros que entrarem nos aviões, primeiro seja verificada a febre, para depois entrar no avião. Eu acho que podia fazer na ida e na volta, né, na dúvida. Sim, melhor, né, porque pode ter adquirido, né, durante, então, a estadia no país. E daí leva para outro lugar também. É verdade. Bom, vamos de mais notícias. O governo brasileiro lançou a Estratégia do Governo Digital 2020-2022, publicada no Decreto 10.332 do Diário Oficial da União de ontem, quarta-feira, e é válida para todo o país. O plano traça o caminho da digitalização de 100% dos serviços públicos no âmbito federal, sem que o cidadão saia de casa e enfrente filas, por exemplo. Outro objetivo é incentivar que estados e municípios ampliem a oferta de serviços digitais e ajudem a encerrar de vez a era do papel. Com efeitos provocados pelo coronavírus, documentos e serviços imprescindíveis para a população são obtidos em algumas horas de forma online, como a carteira de trabalho digital, solicitação de auxílio emergencial de R$ 600 e o seguro-desemprego do empregado doméstico. Segundo o governo, com a pandemia do Covid-19, ficou ainda mais evidente a necessidade de serviços digitais que atendam a população de forma rápida e eficaz. Após a aplicação da nova estratégia de governo digital, a partir deste ano, a previsão de economia para o governo federal em 5 anos é de 37,9 bilhões de reais ao todo. Ao poupar gastos nesse patamar, o objetivo é que o poder público consiga reverter esses recursos para onde o cidadão mais precisa, qualificando serviços como os da saúde, educação, assistência social e previdência. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Maíra Pereira Vélez, presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB de São Paulo. Ela nos fala sobre os animais abandonados em tempo de pandemia do coronavírus. Bom dia, Maíra Pereira. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com a TV Alesp e com a Rádio Alesp aí. Seja bem-vinda. Vamos falar um pouquinho, então, aqui da questão dos animais abandonados. Tem sido feita alguma ação para o cuidado desses animais? Muitas pessoas que saíam das suas casas, deixavam ali alimento, né, ração, cuidavam um pouquinho desses animais que vivem na rua, agora não estão saindo de casa. Me conta um pouco como anda essa situação. É verdade, é uma situação difícil, periclitante, e ela está sendo agravada por conta dessa epidemia aí do Covid-19, né? Então, nós não temos ainda os dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, mas estão sendo solicitados, porque geralmente eles publicam consolidado ao final do ano, mas tendo em vista esse momento de emergência, né, a gente vai pedir esses dados de maneira parcial. Pela nossa percepção e das entidades de defesa animal no Brasil, está havendo sim um pequeno aumento no abandono por conta da desinformação. Então, a Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais aqui da OAB de São Paulo resolveu produzir um vídeo com a doutora Cíntia Navarro, que é médica veterinária e advogada, e ela fez uma entrevista com o virologista da USP, o Dr. Paulo Brandão, e ele nos esclareceu que é um vírus altamente espécie-específico, ou seja, se ele atinge humanos, ele não tem uma grande capacidade de atingir animais. Então, a transmissão não se deu. Existiram algumas denúncias feitas de animais em Hong Kong, 2 cães, depois um gato na Bélgica e grandes felinos no zoológico de Nova York que poderiam estar infectados com coronavírus. Os únicos dados que chegaram até nós com segurança foram dos cães de Hong Kong, tá? Eles foram testados como fracamente positivos para a Covid-19 e chegou-se à conclusão que eles não têm o potencial de transmissão. Eles estavam numa convivência muito íntima com proprietários, tutores que tinham o vírus
ficaram muito bem, não apresentaram sintomas da doença e não tiveram potencial de retransmissão. Ou seja, nesse momento, a gente tem que se preocupar com a transmissão sustentada de pessoa para pessoa e não ficar olhando para os animais. Os animais merecem a nossa proteção. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição Federal, ele realmente tutela os animais e faz com que o poder público e a sociedade tenham responsabilidade sobre eles. Verificamos, sim, também um aumento no que a gente chama de adoção por impulso, né? Então, as pessoas estão sozinhas em casa, muitas vezes em pequenos apartamentos, e elas têm adotado com mais frequência de algumas entidades de defesa animal. Isso é visto não só no Brasil, como nos Estados Unidos e até na França. A França liberou a saída das pessoas de casa para a adoção de animais, né? Então, isso tudo dentro ali da regulamentação legal do país. E a gente só se preocupa com uma questão, que essa adoção não seja feita de maneira impulsionada pelo momento, porque as pessoas estão carentes e sozinhas, e depois, no retorno a uma vida normal, esse animal não caiba mais na rotina e no dia a dia desse tutor. E a gente está tentando alertar nesse sentido. A OAB de São Paulo, por sua vez, resolveu fazer um programa capitaneado aí pelo nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, e pelo Dr. Alexandre Rolo, da Comissão de Cultura e Eventos, solicitando que a inscrição para palestras virtuais que estão sendo produzidas aí pelos advogados de São Paulo seja feita através de doação de itens essenciais, né, para necessidade humana, EPIs e também ração de cães e gatos, porque infelizmente também caiu muito a arrecadação das ONGs e tem animais aí passando necessidade e fome nesse momento. Doutora Mayra, me fala uma coisa, me parece que cresceu o número de pessoas. Doutora Maíra, perdão. Me parece que cresceu o número de animais abandonados, né? Vocês têm uma estatística desse número? Infelizmente ainda não. Como eu disse, a gente está solicitando, a comissão está solicitando nesse momento esses dados parciais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, né? Esses dados só são apresentados geralmente no início do ano, são consolidados ao final de um período de um ano e apresentados. A gente sabe, pela teoria do elo, né, que existe uma íntima ligação entre violência doméstica e violência cometida contra animais dentro de casa. E nesse momento de isolamento social, muitas mulheres, muitos idosos têm sofrido com violência doméstica e a gente sabe que, infelizmente, isso é um espelho do tratamento que se dá aos animais. Então, muitas vezes, por uma pessoa intempestiva, que não tem um acompanhamento psicológico, tem alguma desordem mental, enfim, e muitas vezes por crueldade mesmo, as pessoas acabam descontando nos seus animais. Então, eu quero deixar claro que aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma delegacia eletrônica que se chama DEPA, vocês podem colocar DEPA e colocar ali no Google, na Secretaria de Segurança Pública, e vocês vão poder fazer a denúncia de maus tratos de dentro de casa, do conforto do seu lar, tá certo? Depois, no momento certo, eles vão pedir provas, então é bom que se fotografe, se alguém estiver sentindo que seu animal está sendo, de alguma maneira, abusado, maltratado, ferido, ou até psicologicamente sendo assustado, isso pode ser gravado, podem ser enviados vídeos e fotos, e no momento certo, um médico veterinário pode fazer um relatório técnico do que está acontecendo. Infelizmente, nesse momento, a gente tem restrição para acompanhar alguns casos de maus tratos, a gente só acompanha flagrantes e através de denúncia. Por isso eu digo, denuncie, sem medo, tá? Se o animal não for protegido por uma pessoa que se sensibilize com a situação dele, ele vai acabar morrendo, então muito machucado, porque ele não tem como pedir ajuda. E uma outra questão que eu queria trazer, inclusive, aqui, que eu acho extremamente relevante para vocês da LESP divulgarem, que houve uma ação judicial, que a gente chama de ação de descumprimento por preceito fundamental, que foi realmente aí capitaneada, acionada pelo PROS, um partido político, para pedir que não houvesse eutanásia dos animais no Brasil, frente a alguns dispositivos legais, uma lei de 2014 e também outros parâmetros legais. Ou seja, a ação era para impedir essa matança desmedida da parte do poder público. Então, o poder público recebe animais oriundos de maus tratos,
através de seus centros de controle de zoonose, de bem-estar animal, e também vários animais silvestres maltratados, oriundos do tráfico, ou de pessoas que cuidam deles inadequadamente. E a proposta do PROS era impedir a eutanásia, como, aliás, já é proibido por lei e também já há uma proteção da Constituição. O artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, no Brasil, proíbe ferir, mutilar, golpear qualquer animal, inclusive levando-o à morte. E, nesse sentido, a Advocacia Geral da União, assinada pelo atual ministro da Justiça, fez uma manifestação no processo dizendo que é a favor da eutanásia de todos os animais no Brasil oriundos de maus tratos nas mãos do poder público. Isso abre uma frente sem precedentes de genocídio animal no Brasil, e a Comissão Nacional, capitaneada pelo Dr. Reinaldo Veloso, um colega do Rio, presidente da Comissão Nacional, e eu como vice, vamos nos manifestar diante dessa atrocidade que está sendo defendida pela União nesse momento, através da Advocacia Geral da União. Então, além do problema do abandono, além do problema dos maus tratos, a gente ainda tem o poder público se colocando contra um princípio constitucional de vedação à crueldade e tentando abrir um precedente de eutanásia geral dos animais no Brasil. Então, animais domésticos, silvestres, todos eles de criação, enfim, que não fossem mais interessantes, eles poderiam ser eutanasiados a qualquer momento. Doutora Mayra Pereira Vélez, presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB São Paulo, muito obrigada pelas suas informações e também pelo alerta, né? É um alerta muito importante que todas as associações, todos os protetores de animais e todos os donos, né? Não dono, mas os que cuidam dos seus bichinhos tenham, então, toda essa atenção dentro desse alerta que a senhora trouxe. Muito obrigada pela sua participação de hoje. É um prazer falar com vocês. Boa tarde. Boa tarde. Agora, em São Paulo, 2h10. 2h10. Vamos a informações? Vamos à entrevista. Já vamos à entrevista? Isso. O doutor Ricardo Calil, médico veterinário, está aqui com a gente hoje na Rede Alesp para falar um pouco sobre a questão dos animais também, né? Nesse período de coronavírus. Doutor Ricardo, boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Seja sempre bem-vindo aqui à Rede Alesp de Comunicação. Vamos falar um pouquinho, então, da segurança, né, dos alimentos para os animais. Em tempo de pandemia, a gente falou há pouco, inclusive, com a Comissão de Defesa Animal lá da OAB São Paulo, sobre essa questão da doação de alimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso também, essa dificuldade, esse receio no cuidado dos animais. Bom, aí nós temos vários ângulos aí. Desde a obtenção, se nós formos falar, por exemplo, da questão da obtenção dos alimentos, nós vamos ter a questão industrial, né? A preparação desses alimentos, industrialização. Se nós formos falar, por exemplo, da distribuição de alimentos, nós vamos ter a questão de todos os equipamentos que servem para distribuir alimentos, né? E que, de alguma forma, podem comprometer a qualidade e segurança desses alimentos. Bom, nós estamos falando hoje da questão da pandemia, né? Que está trazendo à baila uma questão que eu considero extremamente importante, que é da contaminação dos alimentos, né? Fica aparecendo agora que, por causa do vírus e tal, então agora nós temos aí uma série de divulgações e propagandas, né, mostrando os cuidados higiênicos, lavar as mãos e tudo mais. Na verdade, nós no Brasil carecemos um pouco dessa noção educativa de que quando a gente está trabalhando com alimentos ou quando a gente está consumindo, manipulando
mesmo a dona de casa, né? Porque a dona de casa faz uma manipulação semelhante à que se faz num restaurante, num supermercado. Então, as pessoas tocam o produto, né? E colocam em bancadas, usam utensílios, e muitas vezes as pessoas esquecem da contaminação, porque eu até entendo que é difícil você ficar prestando atenção no inimigo que não é visível, né? Então, é sempre difícil isso para as pessoas que não estão acostumadas com microbiologia, né? Nós que estamos afetos a isso, na área médica e tal, a gente está acostumado com isso. Então, é óbvio que a gente tem mais sensibilidade. Mas, hoje a gente está vendo que não são só as pessoas da área de saúde que têm que estar preocupadas com contaminação, né? Todo mundo tem que se preocupar com isso, porque é uma forma de se proteger e, assim, proteger o próximo também, a sua família e a todos, né? Doutor, dá para a gente ter uma noção dos protocolos de higienização que, por exemplo, um frigorífico usa para o abate dos seus animais, até chegar ao açougue e, obviamente, chegar à mesa do consumidor? Tem como ter uma noção, por exemplo, o peixe? A gente as pessoas falam, os olhos do peixe, você vê se ele está fresquinho ou não. Mas e a carne? Como é que a gente pode saber se ela realmente está mais fresquinha ou não? E também essa questão da contaminação de um modo geral, né? Bem, vamos para dar um exemplo, um frigorífico que abate, por exemplo, carne bovina, produz carne bovina. Então, normalmente nessas fábricas tem já um diferencial. O primeiro diferencial é o seguinte: essa indústria tem inspeção? Ela tem controle oficial? Ela tem controle de inspeção por médico veterinário? Se ela não tiver, ela entra no grupo dos clandestinos. E aí é um capítulo à parte. Aí tudo pode acontecer e o controle, inexiste controle de qualquer possibilidade de controle. Vamos falar então da indústria organizada, aquela que tem inspeção, respeita a legislação. Essa eu acho que é a que interessa para o consumidor, né? Basicamente, como proteção, né? Porque se ele compra produto clandestino, ele está totalmente desprotegido, né? E muitas vezes ele não tem nem com quem discutir, porque ele compra um produto sem origem, sem nada. Se acontecer alguma coisa, ele não tem para quem reclamar, porque não tem origem. Então vamos falar desse produto de origem. O produto de origem inspecionado, ele tem todo um cuidado, desde a obtenção, desde a chegada do animal no abatedouro, é aplicado todas as boas práticas com os animais, de manejo animal, para que esse animal possa ser abatido dentro das melhores condições, não sofrer, não ser judiado. Afinal de contas, esses animais são criados especificamente com a finalidade de produzir alimentos para o homem. Então, apesar disso, tem que haver um respeito e esses animais são abatidos dentro de um acompanhamento oficial. Então, o médico veterinário acompanha permanentemente. Uma coisa que as pessoas, de um modo geral, não acreditam é que na fábrica com inspeção federal não tem a equipe da inspeção lá. Então, eu diria o seguinte: no abatedouro com inspeção, todos os animais abatidos são inspecionados. Alguém pode perguntar assim, mas todos, sem exceção. Cada animal que entrar no abatedouro, no curral, ele vai ser examinado, primeiro vivo, e depois ele vai para a área de abate, aí ele é abatido e examinado. A rigor, a gente poderia considerar que, por exemplo, num abate de 200 cabeças de bovino, são feitas 200 necrópsias completas desses animais. Qual a finalidade disso? É buscar, encontrar patologias que eventualmente possam comprometer a saúde do consumidor. Paralelamente a isso, existe todo um cuidado de boas práticas de produção, de fabricação, de contaminações ambientais das pessoas, dos funcionários que trabalham, né, evitando que haja uma contaminação da pessoa, do funcionário, para a carne, né? Então, todo esse ritual é diário,
constante. Enquanto tiver a fábrica funcionando, vai ter fiscalização do governo federal, feita pelo Serviço de Inspeção Federal. Existe também o serviço estadual e o municipal, né? Eu estou falando do federal porque trabalhei muitos anos nesse serviço, né? Então posso dar o meu depoimento de um funcionário que trabalhou e acompanhou e pode atestar que isso é verdade. Nesse momento, né, o Conselho Regional costuma fazer então a fiscalização, mas como faz no caso de pandemia, né, que não pode ser feita essa fiscalização então em loco? Vocês têm feito de outra maneira ou têm feito ela normalmente? Não, veja, nos estabelecimentos abatedouros, eles estão funcionando porque tem que garantir o abastecimento da população. Então, nós temos equipes de médicos veterinários e agentes de inspeção que ajudam a fazer essa inspeção permanente. No caso do Conselho, por exemplo, o Conselho Federal, Regional, né, mas quem executa realmente a atividade operacional são os conselhos regionais. O que acontece? Ao Conselho não cabe exatamente fazer a inspeção. A inspeção cabe aos serviços de inspeção. Cabe ao Conselho fiscalizar a atividade do médico veterinário. Então, na verdade, o médico veterinário que está no serviço federal, ou no estadual, ou no municipal, que é concursado e tal, ele tem o seu ritual de trabalho e tem o seu sistema do próprio serviço público de fiscalizar a atividade. Porém, existem estabelecimentos que funcionam com responsável técnico. Um médico veterinário que é responsável técnico pela empresa. Ele tem que estar lá presente. O Conselho, então, visita essas empresas e vê se esse responsável técnico está presente ou não. E também, se por acaso a fiscalização passa num estabelecimento que está aberto, portas abertas, tem alvará, tudo, e não tem o responsável técnico médico veterinário, cabe a fiscalização do Conselho, autuar a empresa, comunicar aos órgãos de saúde e dar prazo para que essa empresa, então, contrate um responsável técnico médico veterinário para que ele possa trabalhar, porque assim dita a lei federal, que o estabelecimento tem que ter inspeção. Tá ótimo. Senhor Ricardo Calil, médico veterinário e também presidente da Comissão Técnica de Alimentos do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, muito obrigada pela sua participação e por dividir conosco o seu conhecimento. Muito obrigada. Eu agradeço. Muito obrigado a todos. Bom, vamos então com mais entrevista. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Fábio Mariz de Oliveira, advogado especializado em soluções de conflitos na esfera criminal. Ele nos fala sobre a pena civil das pessoas que desrespeitarem a quarentena do coronavírus. Boa tarde, doutor Fábio. Seja bem-vindo à Rede Alesp. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Doutor Fábio, é possível que uma pessoa que desrespeite a quarentena seja presa? Olha, possível nós temos algumas disposições no nosso Código de Processo, no nosso Código Penal, que permitiria uma prisão por conta ou do furo da quarentena, ou pelo isolamento, mas existem diversos desses artigos que devem ser analisados no caso a caso, mas há essa possibilidade, sim. Doutor Fábio, o que o senhor... aqui no Brasil, a gente não chegou ao lockdown, né? Que seria, no caso, esse que eu estou falando com o senhor agora, seria chegar ao prisão. A medida que foi tomada aqui foi mais branda. O senhor concorda da forma com que foi colocado? Eu concordo. Enfim, eu não tenho conhecimento técnico médico para poder embasar minhas falas. Eu sigo o que eu vejo e leio através dos conhecedores e dos médicos que estão à frente. As medidas são necessárias, isso está sendo demonstrado, e acredito que, até pelos números, haverá um endurecimento cada vez maior, até que a gente possa
ter uma situação na saúde pública um pouco menos desesperadora, né? Doutor, o indivíduo que tem, então, conhecimento da contaminação está com a Covid-19, porém não toma as medidas necessárias. Pode ter, então, alguma sanção legal por conta disso no Código Penal? Ele poderia, sim. Nós temos 2 artigos especificamente sobre esse tema, que é o artigo 131 e 132, e eu vou começar pelo 132. Esses dois artigos do Código Penal, primeiro, como premissa básica, nós temos que entender que nesses artigos o agente que poderia cometer esse crime, ele tem que ter a noção, ou ele tem que saber efetivamente que ele tem sim o coronavírus, então com um exame que comprove o estado de infectado, e se não, ao menos que o médico já tenha identificado todos os sinais, peça para ele ficar em isolamento e ele descumpra isso antes mesmo de vir o resultado do exame, que até pouco tempo atrás estava demorando muito. No artigo 132 do Código Penal, que diz o seguinte: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Esse artigo é o sujeito que sai sabendo que tem o coronavírus, ou tem quase certeza disso, só falta o exame, mas já tem uma determinação médica de isolamento total. Ele sai na rua, se encontra com familiares, com amigos ou com qualquer pessoa que possa transmitir esse vírus para essas pessoas que ele tiver o contato. Tá? Já o artigo 131, ele já é um artigo um pouco mais difícil de comprovação e mais duro, que é o praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave que está contaminado. Ou seja, ele com vontade vai até outras pessoas e, por iniciativa sua e sabendo do que está fazendo, tenta contaminar a outra pessoa, ou espirrando perto, ou espirrando e dando a mão, ou abraçando, enfim, uma coisa um pouco ostensiva para que esta outra pessoa também receba ou seja infectado pelo vírus, atualmente no coronavírus. Doutor, com a edição de um decreto que obriga o uso de máscara, a pessoa pode se recusar a usar ou não? Olha, se recusar a usar, todo mundo pode, né? Enfim, eu vejo que não há o uso de máscara, especificamente, eu não sei se seria, ou poderia, o não uso da máscara ser enquadrado em algum desses crimes. Até tem alguns outros que a gente poderia mencionar, mas eu acho difícil. Até pelo que eu já li e já vi pelo decreto, são sanções cíveis, né? São sanções mais brandas, eventualmente até pecuniárias, financeiras, mas são mais brandas que qualquer sanção criminal. Eu não vejo no uso de máscara, ou não uso de máscara, ele possa ser imputado algum crime, enfim, ao cidadão. Dr. Fábio Maris de Oliveira, advogado especializado em soluções de conflitos na esfera criminal. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por dividir conosco esse conhecimento. Muito obrigado, até logo. Até logo, boa tarde. Bom, Melissa Araújo, o nosso Jornal da Rede Alesp chega no final. Ah, Pri, poxa vida. Terminamos, mas daqui a pouquinho tem mais aqui na programação da Rede Alesp, plenário. Então Exatamente. Você vai acompanhar a votação dos deputados daqui a pouco, direto do plenário Juscelino Kubitschek, ali com a presidência, mas os deputados de forma remota. Só para as pessoas saberem, é o projeto 13 de 2020, que vai ser o projeto de resolução 13 de 2020, que vai tratar da redução dos salários dos deputados e dos funcionários nesse período aí de decreto de calamidade pública. Bom, e hoje nós temos aqui na sonoplastia Josiel Cândido e Roberto Dias. Coordenação da Rádio Alesp, Fabíola Altran.
Diretor da Rede Alesp, Gilberto Caracanha. Diretora executiva da TV Alesp, Lilian Busato. Diretor de comunicação da Alesp, Matheus Pérez Granato. Chefe de redação, Rogério Pincelli. Editor responsável, Mauro Quadros. Coordenador de programação, Alessandro Gomes. Supervisor de operações, Marcelo Otto Braga. Direção de imagens, Ual Júnior. Web Imagens, Carolina Matias. Daniele Franceschi. Bianca Webster. Diego Pedromilo. Matheus Gondaris. E Silas Ribeiro. Produção e edição de texto, Fabiana Durbano. Márcio Pedroso. Márcia Flores. Mônica José. Eduardo Tedesco. Edenilson Silva. E a apresentação, Melissa Araújo. E Priscila Silvério. O Jornal da Rede Alesp na luta contra o coronavírus fica por aqui. E não esqueça, você quer dar a sua opinião ou sugestão? Liga pra gente no nosso telefone. Qual é, Melissa? É o 984578129. Você deixa a sua mensagem para que a gente possa ler aqui para você e você pode sugerir também pautas para a gente, né? É isso aí. Deixa a sua mensagem. O isolamento social é muito importante para a gente vencer o coronavírus. E se sair, use máscara, né? Exatamente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima edição. Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado.